Tá, você já entendeu que precisa começar a investir e colocar o seu dinheiro para render. Já viu um monte de vídeos na internet, mas ainda está com um pouco de medo porque não tem conhecimento? Se esse é o seu caso, esse vídeo é para você. Porque nesse vídeo eu vou revelar os melhores investimentos que todo mundo deveria ter ainda esse ano. E não é só isso. Eu vou te mostrar em detalhes uma boa estratégia para começar. E o melhor, qual é a sequência para começar a investir passo a passo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Douglas Moreira e nesse vídeo eu vou mostrar para você os melhores investimentos que todo mundo deveria ter ainda esse ano. É exatamente o que eu faria se estivesse começando agora. Mas antes de mostrar quais são os investimentos que eu faria, eu iria definir uma estratégia de investimento que funcionaria basicamente assim. Eu iria dividir o meu dinheiro em classes de ativos diferentes. E eu iria colocar, então, 50% de todo o dinheiro disponível para investir em ativo de renda fixa, porque isso me daria mais segurança e também liquidez caso eu quisesse trocar de investimento ou aproveitar algum tipo de oportunidade no mercado. 20% dos meus investimentos iriam para ações, porque as ações é um tipo de investimento onde você consegue ter um aumento de capital muito maior e também numa velocidade maior se comparado com a renda fixa. Eu iria ter também 20% em fundos imobiliários, que são ativos que têm lastro em imóveis e que geram pagamentos de dividendos todos os meses. E daqui a pouquinho eu vou explicar para você por que eu colocaria parte do meu dinheiro em fundos imobiliários. E eu também colocaria 10% do valor disponível para investir em investimentos em dólar. Isso mesmo, eu iria investir nos Estados Unidos morando aqui no Brasil. E já já eu vou mostrar para você também como que você pode fazer isso passo a passo. E por que eu faria isso aqui num primeiro momento? Porque o simples funciona nos investimentos. Não adianta você ficar copiando investimentos aleatórios por aí se você não tem uma estratégia a seguir. Exatamente por isso que quando um determinado ativo cai na sua carteira, você não sabe o que fazer. Mas se você já desenhou uma estratégia antes, tudo fica mais fácil, tanto para você monitorar se está tendo um bom desempenho ou não, como também se é um bom momento para comprar mais ativos que já estão na sua carteira ou vendê-los. E tudo isso daqui deve respeitar o seu objetivo, ou seja, o que você quer através dos investimentos. Deve respeitar também o seu perfil. E por que disso? 50% em renda fixa é confortável para mim, mas pode não ser para você. Talvez se você estiver começando, é ideal que você tenha um pouco mais de renda fixa, por exemplo, 70% ou 80%, uma parcela menor distribuída entre esses outros ativos. E é claro, depois de desenhar toda essa estratégia, você vai escolher investimentos alinhados a esses objetivos que você já definiu. E por que disso, pessoal? No final do dia, não existe o melhor investimento. Existe o melhor investimento para você. E o melhor investimento é aquele que respeita aquilo que você quer. Tá bom, depois de já definir a sua estratégia, já definir os percentuais, é hora de colocar a mão na massa e escolher os ativos. Então, no primeiro lugar, eu iria comprar ativos de renda fixa, que, como eu disse, são os ativos mais seguros do mercado e que dão para o investidor também bastante liquidez. E o que quer dizer liquidez? Liquidez é a facilidade de comprar e vender aqueles ativos. Então, se você compra ativos mais líquidos, a facilidade de você vendê-los e comprá-los é maior. Para exemplificar isso daqui, nós podemos utilizar uma casa. Um imóvel físico é um ativo, porém é um ativo de baixa liquidez. Se você tem um imóvel e pretende vendê-lo, a dificuldade para concluir essa venda será enorme. Isso pode levar 2, 3, 5 anos, dependendo aí da localização do imóvel. Ao passo que, se você tem o mesmo valor investido em ações, fundos imobiliários ou até mesmo tesouro direto, a liquidez é altíssima, porque com poucos cliques você consegue desfazer daquele investimento. Para compor a parcela de renda fixa da sua carteira, você pode utilizar vários investimentos de renda fixa, como o Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs, e é claro, a escolha de cada um deles vai depender do seu objetivo. Então, por exemplo, se você quer ter uma reserva de segurança, um dinheiro para resgatar a qualquer momento, mas não quer deixar esse dinheiro parado na poupança, você pode utilizar o Tesouro Selic, por exemplo, ou um CDB de liquidez diária de uma instituição que tem uma boa saúde financeira. Agora, se você quer compor a sua parte aí de renda fixa com um ativo que não vai precisar por agora, você pode utilizar uma LCI que tem um vencimento um pouco mais longo, como por exemplo 1 ou 2 anos. Mas como eu disse, é muito importante que você analise a situação financeira da instituição
antes de você fazer um determinado investimento. Por que disso? Quando você investe em um CDB ou uma LCI, você está emprestando seu dinheiro para o banco. E o banco precisa ter uma saúde financeira legal para devolver o seu dinheiro no futuro acrescido de juros. Mas agora você deve estar se perguntando como encontrar essas informações. E é muito simples. Basta você acessar um site chamado Bancodata. Nesse site você tem acesso à saúde financeira de todas as instituições financeiras do Brasil. Então, por exemplo, se você entrar aqui e digitar no campo Banco Inter, você vai conseguir analisar se o Banco Inter possui uma boa saúde financeira ou não. Como você pode perceber aqui, ele vem tendo lucros nos últimos anos e atende os requisitos mínimos nesse caso, que é um bom índice de Basileia e um bom índice de imobilização. Eu falo sobre isso de forma profunda nesse vídeo aqui. Mas agora atenção, antes de ir para o próximo investimento, me responde uma coisa. Você já deu like nesse vídeo e já se inscreveu no canal para não perder os próximos? Se não, aperta no botão vermelho aqui embaixo. Indo agora para o nosso próximo melhor investimento, nós vamos para os investimentos de renda variável. E o investimento que eu vou citar aqui e que está em segundo na nossa sequência são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é um tipo de investimento onde várias pessoas se reúnem para aportar dinheiro em imóveis, visando o lucro vindo desses imóveis, que podem vir através de compras e vendas e através de aluguéis. E por que eu coloquei os fundos imobiliários em segundo nessa sequência aqui? Porque ele gera nos investidores o que nós chamamos de dopamina financeira. É com os fundos imobiliários que você consegue investir o seu dinheiro e em menos de 30 dias você já tem os primeiros resultados e acaba vendo o dinheiro pingando na sua conta da corretora. Ele está aqui nessa posição porque tem lastro em imóveis. E como todos sabem, os imóveis se valorizam com o tempo. E nesse intervalo, ele distribui dividendos para você. Uma pergunta muito frequente nesse caso é quantos fundos imobiliários terem uma carteira inicialmente? E a resposta que eu costumo dar para os meus alunos, neste caso, é que é ideal que você tenha 5 fundos imobiliários para começar. Neste caso, você já estará diversificando o seu patrimônio investido nessa classe de ativos e consegue se expor a vários setores da economia, como o setor logístico, o setor de certificados de recebíveis e de shoppings, por exemplo. E aqui vão alguns exemplos de fundos imobiliários, mas nenhum deles é uma recomendação para você. Nós temos o fundo imobiliário KNRI11 e o MXRF11, que são fundos imobiliários híbridos, que investem tanto em títulos quanto em imóveis físicos. Nós temos também o fundo imobiliário HGLG11, que é um fundo imobiliário de logística. Esse fundo compra galpões, aluga esses galpões para grandes empresas e todos esses aluguéis recebidos são distribuídos entre os cotistas. No caso, eu e você. Nessa lista nós temos também os fundos imobiliários de shopping, que são o MOL 11 e o VISC 11. Então, só para você entender a lógica de investimento até aqui, já que nós falamos de renda fixa e de fundos imobiliários, imagine que você tem R$1.000 para investir. Como nós já definimos que 20% desses R$1.000 iriam para fundos imobiliários, ou seja, R$200, nós pegaríamos então esses R$200 e dividiríamos em 5 partes iguais, por exemplo, e cada pedacinho desse iria para um fundo imobiliário específico dentro da nossa carteira. A ideia aqui é expor o seu dinheiro a setores de fundos imobiliários diferentes, aumentando a rentabilidade e diminuindo o risco. Com isso, você teria dividendos todos os meses na conta e a possibilidade de ver o seu patrimônio crescer no decorrer do tempo. Ah, Douglas, mas como eu faço para escolher fundos imobiliários? Eu sei que você deve estar fazendo essa pergunta, e a resposta é a seguinte: basta você clicar nesse vídeo aqui em cima, onde eu mostro passo a passo para você escolher um bom fundo imobiliário. Agora, se você quer contar com a minha ajuda pessoal para montar uma carteira estruturada de fundos imobiliários e ter os melhores resultados, é só clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado e responder o formulário da minha mentoria de investimentos. Nela eu literalmente faço junto com você a escolha dos ativos que se adequam melhor para o seu momento financeiro. O próximo investimento da nossa lista de melhores investimentos para fazer ainda esse ano são os ETFs, mais especificamente os ETFs em dólar. ETFs é uma espécie de cesta de ativos, onde dentro dessa cesta existem vários ativos que replicam um índice específico. Então nós temos, por exemplo, ETFs que replicam o S&P 500, que é o índice das maiores empresas negociadas nos Estados Unidos. Existem ETFs de vários setores, como por exemplo, o ETF de Bitcoin, de ouro, de prata, de empresas de tecnologia, dentre outros. E vai depender do seu objetivo e da sua estratégia
escolher qual é o melhor ETF para você. Investir em dólar é muito importante para você diversificar o seu patrimônio e aumentar a segurança ao investir. Além disso, você consegue lucrar muito mais quando tem exposição a ativos em dólar. Isso porque o mercado internacional é muito mais desenvolvido do que o do Brasil. Além disso, você tem acesso a vários tipos de investimento que não teria aqui. Sem contar que você está investindo em moeda forte como o dólar. Desde a sua criação, por exemplo, o real já se desvalorizou cerca de 85%. E se você tivesse investimentos em dólar, estaria surfando uma onda de rentabilidade muito maior. E é isso que proporciona altos retornos para quem tem investimentos em dólar. Porque, por exemplo, se você considerar que, em média, os ativos internacionais se valorizam 12% ao ano, se somados aos 9% da desvalorização anual do real em relação ao dólar, você teria praticamente aí 20% de retorno, fazendo um investimento muito simples em ETF. Como exemplos de ETFs em dólar, nós temos o VTI, que cobre aproximadamente 3.600 ações de empresas dos Estados Unidos. Temos também o QQQ, que replica o desempenho do índice Nasdaq 100, composto por empresas de tecnologia. E temos também o ETF SGOV, que é um ETF de renda fixa composto por títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E como se faz um investimento no exterior na prática? É muito simples. Primeiro você precisa trocar reais por dólares. Depois disso, você vai escolher o investimento que você pretende fazer, e pode ser ações diretamente, ETFs ou REITs, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, e depois pronto. O legal é que dá para fazer isso morando aqui no Brasil, mas para isso você precisa de uma corretora de valores. E uma corretora que você pode utilizar é a corretora Nomad. A Nomad é uma conta global aceita em mais de 180 países. E o legal é que você não paga nada para abrir a conta e nem para mantê-la. E está rolando uma promoção na Nomad onde você pode ganhar até $20 de cashback depois da sua primeira remessa em dólar. Para fazer isso é só abrir a sua conta, utilizar o cupom Douglas20 que está aparecendo aqui na tela no momento da abertura da conta. Depois disso, se você fizer uma remessa de real para dólar em até 15 dias a contar da data da abertura da conta, você pode ganhar até $20 de cashback. Agora, o nosso quarto melhor investimento para fazer ainda esse ano são as ações. Ações são partes do capital social de uma empresa. Quando você compra uma ação, você vira acionista dela. E a partir daí tem o direito de receber eventuais lucros que essa empresa vier a ter no futuro. Investir em ações é interessante para você aumentar o seu patrimônio no longo prazo. É historicamente comprovado que quem compra ações, quem faz esse tipo de investimento, tem excelentes retornos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. O segredo para se dar bem no mercado de ações é escolher ações de mercados perenes, ou seja, mercados que tendem a permanecer por um longo período de tempo, como por exemplo o setor financeiro, o de energia e o de saneamento. O número de ações interessantes para começar seria em torno de 5 ou 6. É claro que você pode aumentar essa exposição à medida que vai aprendendo mais sobre investimento. Como exemplo de ações, nós temos a ação da empresa Prio, que está ligada ao mercado de petróleo e gás. Temos também a VEG, a Itaúsa e a BB Seguridade, essas últimas ambas do mercado financeiro. É claro que isso também não é uma recomendação de compra, pessoal, é apenas um exemplo para você. Mas agora um segredo muito importante. O melhor investimento é aquele que atende o seu objetivo. Se você quer se dar bem mesmo com investimentos, você precisa aprender a escolher os melhores para você. E como fazer isso passo a passo? É só clicar nessa playlist que eu deixei aqui do lado. Nela você vai aprender a escolher ações, fundos imobiliários e investimentos em dólar. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. A gente se vê nessa sequência de vídeos aqui e até lá.